A paz a todos, esse é mais um Pastor Normal. Continuamos na normalidade, né? Não voei ainda, não fiz nenhum sinal miraculoso. Estamos apenas vivendo o Evangelho simples no nosso dia a dia. O que eu quero compartilhar com vocês hoje é algo que é muito sério, principalmente na atual conjuntura da igreja. É sobre a nossa fidelidade com aquilo que nós acreditamos. A palavra de Deus nos diz para que nós não sejamos como meninos, levados por qualquer vento de doutrina. Isso é algo muito sério para nós, porque como hoje existem milhares, né, eu quase posso usar esse exagero, milhares de linhas teológicas do que cada um pensa sobre Cristo, como chegar até Ele. Mas você precisa ter bem firme no seu coração aquilo que você acredita. E isso que você acredita precisa estar fundamentado na palavra de Deus. Porque vão chegar momentos onde as pessoas vão querer, de alguma maneira, dobrar você. Fazer com que você se molde ao que eles pensam, ao que eles acreditam. E muitos deles chegando em nome de Deus. Eu estava morando numa cidade uma vez, isso é recente. E eu e minha esposa participávamos de uma igreja, quando nós já tínhamos essa posição que vocês conhecem, né, em relação ao taca-pedra, né, tem o programa Taca-Pedra aí no YouTube, tem outras questões de pregações nossas. Nós sempre vivemos em prol de missões, sempre lutamos para viver em prol de missões. É claro, temos muitos erros, precisamos nos acertar sempre, a nossa santificação é uma busca, não um estado, né? Mas essa postura nossa acabou incomodando muita gente e chegaram para nós e falaram assim, numa reunião na nossa casa, os pastores chegaram e falaram assim: olha, a posição de vocês não está compatível com a nossa teologia e vocês têm duas escolhas. Ou vocês param com tudo isso, sentam no banco e começam a simplesmente aceitar o que a gente está fazendo, a direção geral, o que nós estamos pregando e ensinando, ou vocês usam a porta da rua e vão embora, né? Se separam de nós. Naquele momento foi um choque para nós, porque a gente, segundo o nosso entendimento, nós estamos fazendo um trabalho bom com a igreja, mas ao colocarem a situação nesse ponto, não houve muito o que pensar. Como é que nós vamos nos curvar a questões que nós não concordávamos, que não tinha respaldo bíblico, não tínhamos como nós nos moldarmos aquilo. Qual foi a nossa opção? Na verdade, não existe uma escolha. Você tem que ser fiel àquilo que você acredita. Essa questão de, eu estou aqui nessa igreja, ela está toda equivocada, o pastor fala muita besteira, essas coisas não são, mas eu estou aqui porque eu sinto de... Você tem que ter a convicção daquilo que você acredita. Porque no final, amado, quando você estiver diante de Deus, Ele não vai perguntar por que você deixou de dar o dízimo, por que você não foi no culto X, por que você faltou com oferta naquele dia. Ele não vai querer saber dessas questões. Ele quer saber do porquê você não foi fiel àquilo que Ele colocou no seu coração. Aquilo que você determinou como verdade no seu coração. Porque quando nós conhecemos a verdade, ela nos liberta. Você tem que estar em um grupo, sim, o cristianismo, você tem que estar inserido num grupo. Isso é um fato. Mas cuidado com aquilo que é imposto para você. Tome posição, pague o preço. Nós pagamos, é claro. Eu e minha esposa, e assim, ainda falamos com eles assim, não, nós vamos orar e tal, mas nós já sabíamos a resposta. Não podemos nos submeter a questões humanas que sejam contrárias à palavra. Você se submeter a uma hierarquia, isso é normal.
né? Às vezes as pessoas pedem até para você fazer coisa que você não quer fazer. É a estrutura da igreja, ela vai exigir às vezes algumas posturas que você não gostaria. Mas fazer algo que seja contrário à palavra de Deus, meu irmão, você não pode nem pensar. Você não pode nem, mas deixa eu ver se realmente, mas eu vou perder cargo, mas eu vou perder tudo que eu conquistei, mas eu tenho um nome a zelar aqui, mas eu tenho... Você tem uma alma. Isso é o mais importante de tudo. Você tem uma alma. E uma coisa que nós precisamos deixar de ser é menino. Meninos levados por qualquer vento. Não, mas eu me justifico comigo mesmo. Não, isso aqui eu estou fazendo por um bem maior. Por um bem maior nós cumprimos a palavra do Senhor. Nós saímos, é claro, se essa é a pergunta. Vocês saíram daquela igreja? Tivemos que sair. Nós saímos e, é claro, depois vem toda uma história por trás. Vem as lendas lendárias dos porquês. A gente não saiu alardeando tudo, falando, nós saímos porque não... Não, nós fizemos aquilo que o nosso coração trazia paz. E é isso que você precisa. Você precisa honrar aquilo que está no teu coração. Não aceite ser curvado por coisas que não são de Deus. Não estou falando aqui de você não ser submisso. Você tem que ser submisso à liderança. Você não pode ser um rebelde. Isso aqui eu não quero fazer. Aquilo... Não é isso. Mas quando a coisa ultrapassa a linha daquilo que é cristão, aí você tem que bater o pé. Mas olha, mas vai vir muita retaliação, vai vir muito problema sobre a minha vida, vai vir muito transtorno. Tudo que eu faço está envolvido nesse grupo, e se eu tomar postura eu vou perder tudo isso. É melhor você perder isso do que a sua alma. E principalmente, né, a sua alma resguardada. Mas se você não fizer isso, se você não realmente não botar os seus pés naquilo que você crê, você não tem paz nessa vida não. Você vai viver uma vida medíocre, infeliz. Pague o preço. Pague o preço. Não estou falando para você, então eu vou sair, tá? Não, pague o preço em relação a tome postura. Vá em direção àquilo que você acredita. Mas e se vier retaliação? Será que Cristo foi retaliado? Será que os apóstolos foram retaliados? Estevão como exemplo. Será que ele foi retaliado por se manter firme naquilo que ele acreditava? Pense sobre isso. Pense sobre isso. O que é preço diante de ter uma consciência tranquila com Deus? Mantenha a sua veste limpa e não seja menino levado por ventos de doutrina. Que Deus lhes abençoe.